Olá, eu tô fazendo esse vídeo aqui, um vídeo sobre a Bíblia, né? Na verdade, mais especificamente o Êxodo, né? Vou falar sobre o Êxodo. Eu fiz um vídeo já falando sobre Gênesis, eu tô lendo toda a Bíblia, marcando trechos dela que eu acho que é bom ser pontuados e fazendo relações com o que a gente vive atualmente, com questões atuais. Eu tô fazendo isso porque, bom, eu acho que a palavra de Deus tem que ser trazida para mais gente. Eu sei que muitas pessoas não vão ler toda a Bíblia, então eu tô tentando pegar o máximo. Não é resumir, porque a Bíblia não se resume, ok? Então você não se resume a Bíblia, que nem muitas pessoas fazem, em um trecho bíblico, em uma frase ou em uma palavra, como algumas pessoas fazem. Você tem que ler a Bíblia toda para você entender por que ela é o livro sagrado, né? Então eu tô fazendo isso para ver esse vídeo. Você não precisa ser cristão, você pode ser ateu, você pode ser de qualquer outra religião, pode ser muçulmano, não tem o menor problema. A palavra de Deus tem que ser para qualquer pessoa. E esse vídeo aqui, o que eu vou fazer? Qual vai ser a diferença desse vídeo para outros vídeos no YouTube, né? A diferença é que, primeiro, eu vou ler trechos, beleza, tem muito vídeo que também faz isso. Segundo, eu não só vou falar a história de Êxodo, como vou fazer relações com o que a gente vive atualmente, além da interpretação também, mas vai ser mais relações que a gente vive no mundo atual. E vou também falar de algumas outras questões que são questões polêmicas na Bíblia que a gente também vê. E demonstrar também para outras pessoas, aqui destruir alguns talvez argumentos ateicos ou argumentos de pessoas que se dizem cristãos, né? Os falsos ou falsos profetas, né? Como assim se diz. O outro vídeo ficou com áudio meio baixo. Eu vou tentar fazer esse vídeo aqui ficar com áudio um pouco melhor, para não ficar tão baixo igual o outro vídeo. Então vamos lá. Primeiro aqui em Êxodo, né? Aqui a gente começa aqui falando sobre o filho de Israel no Egito. Para você entender quem é Israel e quem são essas pessoas, você tem que ter lido o Gênesis, né? Ou visto o vídeo de Gênesis que eu fiz, que vai estar aqui em cima, aqui no card, para caso você queira ver o vídeo de Gênesis, né? Mas os filhos deles, de Israel, foram para o Egito e ele fala assim: Filho de Israel, os que entraram com Jacó no Egito, cada um a sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Azer, né? Todos esses foram para o Egito. Nesse meio tempo, levantou-se um rei sobre o Egito. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é o mais numeroso e mais forte que nós. Ou seja, os filhos de Israel, eles têm mais pessoas que são filhos de Israel e eles são mais fortes. Uma ideologia meio que, tipo, para fazer um nós contra eles, entende? Então os egípcios, né, com a tirania deles, escravizaram os filhos de Israel, já que o rei estava falando que o povo, os filhos de Israel, eles eram mais fortes, eles eram mais numerosos, então trouxe um certo temor sobre esse pessoal. E é isso que muitas pessoas fazem atualmente, principalmente em meios políticos e tudo mais. Eles começam a falar: não, eles são muita gente, eles são perigosos, eles são poderosos. E aí começa a fazer essa tirania, né? A justificar os seus atos tirânicos. Uh, e aqui tem uma parte interessante que se relaciona com o feminismo, que demonstra aqui que, muito pelo contrário, o faraó, o que aconteceu? Ele teve um problema lá por causa desse pessoal aí dos filhos de Israel, e ele falou assim, ele colocou não uma lei, uma ordem de que se for um menino, né, se nascer algum menino, é pra matar, e se for menina, deixar viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei Egito lhe havia ordenado. Ou seja, mulher sempre foi algo, não é um objeto, né? Não é objetificando, mas um recurso valioso. O homem não é um recurso tão valioso quanto a mulher em uma sociedade, em um meio. Então ele fez essa ordem aí justamente porque eram descartáveis, digamos assim. Porém, as mulheres que faziam os partos não se deixaram cair pela lei ou pela ordem dele, né? Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem a viver. Então tivemos aqui, no meio desse tempo, dessa época, né, que tinha essa ordem, essa lei aí, tivemos o nascimento de um menino chamado Moisés. Calma aí. Moisés, um homem da casa Levi, casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho, Moisés no caso.
Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tampou os buracos com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos e à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó viu o cesto no meio dos juntos, mandou que uma das as criadas fossem buscá-lo. Viu a criança, né? E ela teve a compaixão e disse: esse menino é um dos hebreus, né? Então a filha do faraó, da qual ele passou a ser filho, né? Ou seja, Moisés passou a ser filho da filha do faraó, como se fosse um neto do faraó, deu o nome de Moisés e disse: porque das águas eu tirei, né? O nome de Moisés foi por causa disso. Aqui tem umas coisas importantes que a gente vê aqui, que primeiro, ela colocou ele no rio por causa dessa lei. Não tinha muito o que fazer, ela não chegou e matou o bebê. Ela tentou pelo menos dar uma esperança pra ele, né? Pelo menos a última esperança ali. Talvez não seja o melhor, tal. Mas aí a filha do faraó viu e pegou esse menino pra ele e quis cuidar. E aí demonstra mais uma vez que não necessariamente mãe ou algo do tipo, na Bíblia eles demonstram de que não necessariamente mãe vai ser quem é de sangue, ser quem cuida. É claro que sangue também conta, principalmente se ela é de sangue e te cuida, ela é ainda mais mãe, digamos assim. Ela é mãe duas vezes, talvez, não sei. Moisés foge do Egito, né? Por que Moisés fugiu do Egito depois, né? Ele cresceu e tal, e aí ele fugiu do Egito, né? O Moisés, já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também, não, os irmãos no caso, filhos de Israel, e viu também que os egípcios espancavam o hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Aqui é uma parte interessante. Ele viu a tirania que estava sendo feita, ou seja, algo que era legalizado, né? Porque o cara ele estava na hierarquia mais forte. E ele viu um dos egípcios espancando o hebreu, né? Ele vê nessa maldade, ele foi e o matou. E mesmo assim, Deus ainda escolheu ele. Sabe por quê? Porque matar não é necessariamente errado 100% para Deus. A morte, pelo que a gente vê na Bíblia, é como se fosse algo horrível na Bíblia, não. Até porque, se você parar pra ver, Deus, ele não só morreu, eles não chegaram e mataram Deus. Eles torturaram Deus, porque isso é horrível, sofrer em vida. Então, você pagar em vida, né? Então, o que acontece? Ele fez isso mais como uma forma de defesa e uma reação sobre o mal que estava sendo feito. Então, isso não é um problema. Então, um policial que mata um cara que está apontando a arma para uma criança, por exemplo, esse policial é um herói, ele não vai ser colocado no inferno. Tem muito ateu que fala assim: se matar é pecado, então um policial que salvar a vida da pessoa matando um bandido vai ser... Não é assim que funciona. Então você tem que interpretar bem a Bíblia, por isso que é importante você ler a Bíblia toda, ou pelo menos grande parte dela, né? Ou frequentar uma igreja, algo do tipo. Informado desse caso, né, o faraó foi informado de que o Moisés matou um dos seus hebreus, não, seus egípcios, né? Faraó quis matar Moisés, porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midiá. O sacerdote de Midiá tinha 7 filhas, as quais vieram tirar águas e encheram os bedouros. Moisés deu as de beber ao rebanho, né? Elas voltaram, seu pai lhe perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? E aí elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu a beber ao rebanho. Então o pai dessas mulheres, né, dessas gurias, falaram assim: chame o homem para que venha comer conosco. Aí Moisés consistiu em morar com aquele homem, né? Então, o que acontece? É que ele dá um pulo bem rápido aqui, né, na história, ele dá tipo uma resumida bem rápida. Mas basicamente ele fugiu, foi para uma terra, tinha umas gurias que estavam passando por uma necessidade, precisavam de ajuda, ele ajudou, o pai dessas mulheres falou para elas trazer ele para comer lá, e aí ofereceu para morar com ele, e o Moisés aceitou. Então, sofrimento do seu povo, né? Tem uma parte aqui que fala sobre o sofrimento do povo dele. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão, né? Lá no Egito, enquanto isso no Egito, eles estavam sofrendo muito com a escravidão feita pelo faraó, pelo governo tirânico. Aqui tem uma parte onde o Senhor fala com Moisés, né? E ele fala assim: certamente vi a aflição do meu povo
está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, né? Porque Moisés clamou a Deus e Deus respondeu isso a ele. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar no Cananeu, do Eteu, do Eteu, do Amorreu, do Fariseu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés então disse para Deus: Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhe dizer: O Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: Qual é o nome dele? Então o que eu irei lhe dizer? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Ou seja, ele é o que é. Tem muita gente que fica pensando: Deus é humano. É tipo, tem gente que tem a mentalidade, seja cristão ou até mesmo ateu, tem a mentalidade, principalmente ateu, tem a mentalidade que Deus é um homem, tipo um homem igual a gente, assim, só que é onipotente, todo poderoso, entendeu? Só que não é só isso, ele não é humano, ele não tem uma carne física, ele é o que é, entende? Você não consegue definir com 100% de exatidão o que é Deus. Só, assim como você não consegue provar a inexistência dele, não, mas vamos supor, provam Big Bang, provam tal coisa, provam a teoria da evolução, acho que já é provada, né? Mas provam, seja o que for, você ainda não consegue provar que não existe um Deus, entende? Então ele é o que é, não tenta deduzir o que é Deus. O Deus não é um Superman que tá por aí, não. Ele é muito além disso, muito além da minha e da sua compreensão também. Por isso que ele é Deus, ele é o que é. Então, o que acontece? Moisés chegou lá, falou com Araão, eu acho que aqui eu já falou a parte que ele falou com Araão. Ele falou com Araão e aí Deus concedeu poderes a Moisés para falar com Faraó, né, para que ele demonstre que Deus é Deus, né, de que ele realmente tem poder, de que ele é um Deus mesmo, né, não é fala, não é coisinhas faladas. Então o Senhor respondeu, né? Moisés falou com o Senhor, então o Senhor foi e falou com ele: Agora vá, eu serei a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: Senhor, havia alguém outro que quiseres enviar a menos a mim? Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e o Senhor disse: Araão, o levita, não, Araão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele vem ao seu encontro e ao ver você se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão, com o qual você fará os sinais. Então, ele fala, Moisés perguntou, não tinha outra pessoa para você levar? Aí Deus falou com ele, leva o Araão, que é um dos irmãos dele. Então, eles vão junto, eles conversam junto, e Araão vai ser a fala, e ele vai ser a representação de Deus, digamos assim. Então, Moisés voltou para o Egito, né? E aí ele foi lá, falou com Araão, e Moisés e Araão falou com o Faraó. Porém, o que aconteceu? Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, né, dizendo: Aqui em diante não forneçam mais palha ao povo, para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviços e esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos à palavra de mentirosas, né? De mentirosos. Por quê? Porque Araão foi lá, Moisés também. Araão demonstrou o poder de Deus jogando um cajado, se eu não me engano. Aí virou uma cobra, tem assim. Porém, Araão chamou outros feiticeiros, né? Outros feiticeiros, e os feiticeiros foram lá e fizeram a mesma coisa. Se você for um pouco cético, imagine que eram mágicos ou cientistas.
e eles foram lá e fizeram a mesma coisa que Moisés fez. Então, meio que, tipo assim, eles falaram, ah não, então isso daí é um truque, você tá tentando me enganar. E aí ele tentou colocar esse peso em cima do povo dele. E é isso que hoje em dia está sendo feito aqui. Pessoa, às vezes, do alto escalão faz algo que para eles é ruim e eles colocam isso sobre a população. Ou seja, supondo-se, o Bolsonaro tomou uma decisão ruim. E aí vem, por exemplo, a STF ou alguém assim, não gosta dessa decisão do Bolsonaro porque foi contra eles. E aí, ao invés deles atacarem o Bolsonaro diretamente, ele ataca o povo. E isso acontece muito. Talvez não tanto aqui no Brasil, mas em outros lugares acontece. Tem uma outra parte aqui que Moisés, depois disso, ele foi lá e se queixou com Deus, né? Porque não deu certo. O Senhor, por que me afligiste esse povo? Por que me enviastes? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Então, mesmo o Faraó não aceitou, aconteceu todo aquele mal, e Deus deixou por aquele tempo, mas ele ainda vai, assim, fazer Faraó pagar. Ele ainda vai dar chances pro Faraó, mas vai fazer Faraó pagar no final. Então vamos lá. Moisés fala novamente com o Faraó, né? Porque ele voltou lá para retornar para falar com o Faraó. E quando o Faraó lhe disser, aqui no caso o Senhor falou com Moisés, né? Para quando o Faraó falar com ele o seguinte: faça um milagre, você, Moisés, dirá a Araão: pegue o seu bordão, que nesse momento que acontece na verdade, pegue o seu bordão e jogue diante do Faraó, e o bordão virará uma serpente. Aquilo lá que eu tinha falado antes, na verdade acontece um pouco depois, eu errei um pouco o momento aqui, né? Araão jogou o bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Mas o bordão de Araão devorou os bordão deles, né? Então ele era mais real. Porém, o Faraó ainda não levou a sério. Falou, eles também fizeram a mesma coisa, o seu só engoliu deles. O que tem de mais, né? Então, isso daí não é poder não, isso daí é mentira sua pra meter o pé. E aí foi enviado as pragas, né? Teve a primeira praga, eu vou falar brevemente, só vou falar quais foram as pragas aqui, não vou entrar em detalhes muito sobre elas não, porque elas são muito conhecidas. Então, quando são assuntos muito conhecidos, assim, geralmente eu não entro muito a fundo porque eu deduzo que você já saiba, ou se não sabe, é um assunto que é fácil de você ficar sabendo. Então, depois disso tudo que Faraó foi e falou assim, não, mete o pé, eu não quero você aqui, tudo balela sua, o seu povo vai pagar ainda mais. Deus enviou praga, né? A primeira praga foi as águas que viraram sangue, né? Depois, a segunda praga foram as rãs. Porque foi o quê? Essa praga das rãs, na verdade, foram rãs em todo o seu território, né? O rio produziria rãs em abundância, que subiram e entraram em casas, no quarto de dormir, sobre as camas, na casa dos seus oficiais. Então, tipo, foram isso, cheio de rãs. A terceira praga foi a praga do piolho. A quarta praga foi a praga da mosca. A praga da mosca, no caso aqui, é interessante que o faraó disse para eles, né? Eu deixarei ir para que ofereçam, no caso ali, porque o que acontece? Com todas essas pragas, na quarta praga, o faraó falou assim, não, peraí. Tudo bem, agora eu percebi que isso é verdade. Aí o faraó disse, eu os deixarei ir para que ofereçam os sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. Moisés respondeu, eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se afastarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Só que Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando o povo ir para que ofereça sacrifício ao Senhor. Mas ainda dessa vez, Faraó mesmo assim não deixou. Porque Faraó já tinha falado antes também que eu vou deixar vocês ir. Só que não deixava. Ou seja, tipo assim, teve ali a praga, por exemplo, das rãs. E aí Faraó falou assim, não, eu vou deixar vocês ir lá. Porque eles estavam querendo sair do Egito, não só por conta do
de toda aquela escravidão que eles estavam sofrendo, aquela tirania, mas sim porque eles queriam oferecer sacrifícios a Deus e adorar a Deus, né? E construir a outra terra lá para Deus também. E Faraó não estava querendo fazer isso, né? Aumentaria a concorrência, tiraria o poder dele. Então ele meio que cedia e não fazia. Ele falava que ia fazer e não fazia. É aquilo, né? Como qualquer político. Não, eu vou fazer isso, pode ficar tranquilo, pô. Papai, vai lá, vai. Aí na hora que você vai, não, eu não fiz. Entendeu? É tipo isso. Tem a quinta praga, né? A quinta praga foi pestes nos animais. A sexta praga foi úlceras. Foram úlceras, né? A sétima praga foi chuvas de pedra. Que o Senhor disse para Moisés o seguinte: estenda a mão para o céu e cairá chuvas de pedra em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. Para você ver que, às vezes, esse trem aí que o pessoal fala assim, acontece alguma coisa sobre, por exemplo, tá chovendo pedra. Supondo que atualmente chuva pedra em algum lugar. Geralmente, se você for cético, imagina que é meteoro, viu? Ou se você for ateu, não acreditar em Deus. Tá chovendo pedra em algum lugar. O que acontece? Tem gente que irá falar o quê? Que irá falar que é o fim do mundo, mas não necessariamente. Aqui no caso era o início do mundo. Aqui era Deus fazendo isso. Então, às vezes, é Deus respondendo alguma coisa, ou mandando mensagem de alguma forma, né? Nesse caso que era mandando mensagem e respondendo também ao mesmo tempo. Então, pra você ver que, tipo, e olha, ele disse aqui, vai cair pedra sobre o Egito, sobre as pessoas e sobre os animais. Então, não tem essa de, ai, que peninha e tal. Isso acontece, a Bíblia. Tem um pastor aí que ele fala assim, não, tem trechos que são errados para crianças, um falso profeta, né? Ele diz assim que são trechos, que a Bíblia tem trechos inapropriados para crianças. Não, não tem trechos inapropriados. Ele fala de morte, fala de tudo isso, mas isso está na vida real. A criança, ela tem que aprender, e a Bíblia faz isso de forma melhor possível. Ela é uma forma de educar a melhor forma possível. Tanto que a Bíblia existe por tanto tempo, a religião cristã, os povos cristãos existem por tanto tempo justamente por conta da Bíblia e da cultura cristã. Então a pessoa que está falando isso é um falso profeta, na verdade. Tivemos a oitava praga depois, que foram os gafanhotos. A nona praga, que foram as trevas, né? E a décima praga também. A décima praga foi a morte do primogênito, né? E Deus, quando ele anunciou a décima praga, né? Que é a morte do primogênito, ele disse o seguinte, né? Moisés disse o seguinte: assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta do seu trono, até o primogênito da escrava, que moe da farinha, e todo primogênito dos animais. Tem uns ateus que ele fala assim. Eu vi um vídeo, acho que é do Felipe Castanhari, eu acho. Ele falou o seguinte: não, porque não é possível que exista Deus, porque ou ele é muito ruim, ou ele é cético demais, ou ele é cético pra caralho. Porque se ele vê todo esse mal que acontece, não faz nada, tal. Olha só, o mal, ele existe, por exemplo, na física. Isso daqui, eu não sou físico, mas isso daqui é verdade. Na física, a escuridão não existe. O que existe é a ausência de luz. Então vamos dizer que o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Mas mesmo assim, vamos colocar que o mal existe. Tem como o bem existir sem existir o mal? Não, não tem como. Você pode pensar por 2 segundos e falar, tem. Não, mas não tem como, sabe por quê? Porque o que faz você diferenciar o bem do mal? Porque existe o bem e existe o mal. Se existe só o bem, logo não existe o bem. Não existe o mal, como é que vai existir o bem? Ou vice-versa. Se existe só o mal, como é que vai existir o bem? Então, entende? É basicamente isso. Então, essas pessoas que falam, não, porque ele vê pessoas morrendo lá na África de fome. Pera aí, ele vê, mas você vê também, outras pessoas veem isso também e não fazem nada. Assim como vocês veem, por exemplo, ditaduras aqui, nossas como da Nicarágua, da Venezuela aqui perto, de Cuba aqui perto também, todos os nossos vizinhos, e vocês simplesmente não fazem nada. Vocês simplesmente não ignoram. Então, isso daí é uma responsabilidade que você e outras pessoas infelizmente estão pagando. E a morte não necessariamente é algo horrível, não, pelo menos não para nossa religião. A morte por si próprio é apenas o fim da vida, entende? Mas agora, às vezes, o problema é para as pessoas que estão aqui, que vão ficar sem essa pessoa até o final da sua vida. E por isso que ela é horrível, né? Por isso que a morte é tão temida, né? Isso justamente também porque
se a gente amasse a morte, ia todo mundo se matar, e isso ia contra a palavra de Deus também, que é para justamente se proliferar, se multiplicar, né? Multiplicai-vos. Ah, aqui temos a parte da intuição da Páscoa, que se chama aqui, né? Que fala assim: no dia 10 deste mês, cada um tornará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais do cordeiro da família, né? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Então, beleza. Depois de tudo isso, né? Teve a 10ª praga lá, teve a morte dos primogênitos, que nem eu falei. Aqui ele entra na parte de... Agora aqui da lei? Não. Aí o que acontece? Depois da 10ª praga, o faraó cedeu a Moisés. Não, na verdade não foi exatamente isso que aconteceu. Moisés e o seu pessoal, né, os filhos de Israel, eles simplesmente fugiram de lá. Fugiram do Egito. E foi aí que Deus, com aquele cajado, aconteceu toda aquela questão. Não vou entrar muito aqui no meio, mas que abriu o mar, sabe? Então abriu os mares, que estava fazendo a divisão lá com os ventos e tal. Você é um pouco cético, talvez não pode acreditar nisso, então imagina que foi uma ilusão, mas que eles atravessaram de alguma forma, entende? Então abriu esse mar aí no meio, e aí ele atravessou. Deus atravessou. Deus não, Moisés atravessou com os filhos de Israel. Então aqui tem uma parte que acontece o quê? A morte, novamente aqui a morte presente. Então o que fala? O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre seus cavaleiros. Então, depois que eles passaram, ele estendeu novamente o cajado sobre o mar para que as águas elas voltassem e sobre os povos egípcios, né, que iriam escravizar eles novamente, que estavam correndo atrás deles, e sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então, novamente, aqui a morte presente para defender o bem, ou seja, para defender aqueles povos que eram de Deus, aqueles povos que queriam fazer sacrifícios em nome de Deus, que queriam fazer isso em nome de Deus. E aí eles reagiram àquele povo que não queria que eles fizessem isso. Então, se na Nicarágua, por exemplo, vem aí, na Nicarágua eles estão perseguindo pessoas que têm a fé cristã, né, que são cristãos. E aí vem aí, monta um grupo cristão para combater esse pessoal com armas. Tem muita gente aí que vai falar assim: olha só como é que eles são, falam que só querem amor. Não. Olha só, a gente está reagindo a uma situação deles. A gente quer aqui louvar a Deus, tal, eles estão querendo impedir isso da gente. A gente vai lutar em nome de Deus, em nome da nossa fé. Isso é uma demonstração de que você ama e tem fé a Deus. E é isso que Moisés e o povo e vários povos aqui na Bíblia fizeram, entende? E é isso que a gente deve fazer, e os povos, os cristãos da Nicarágua devem fazer também para demonstrar o seu amor por Deus. Aqui tem uma parte interessante, que é o Cântico de Moisés, né? Que é uma musiquinha aqui, e essa musiquinha, eu não vou ler ela toda, mas ela fala aqui 3 vezes uma palavra bem interessante. A tua mão direita, o Senhor é gloriosa em poder. A tua mão direita, o Senhor despedaça o inimigo. Estendeste a mão direita e a terra o engoliu. Então, a mão direita engole os inimigos de Deus. Beleza. Seguindo aqui, pra você ver como é. A Bíblia é foda, né, Zé? É um livro muito avançado, velho. É um livro. Não um livro, é mais do que um livro, né, Zé? Isso daqui tá muito avançado. Aqui os Amalequitas atacam Israel, né? Então vieram os Amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra. Aqui, ó. Vamos dizer que o pessoal da Nicarágua, ou o pessoal, por exemplo, do MST, talvez, não sei, eu não sei qual é a brisa deles, não. Mas se eles vierem ali, por exemplo, o pessoal que vai invadir igreja, esses trem, eles foram lá, né, atacar a igreja, não, né, no caso aqui Israel, mas vamos supor atacar a igreja. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os Amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos Amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é minha bandeira, e disse:
Porque o Senhor jurou haverá guerra do Senhor contra a Amalequita de geração em geração. Então, a guerra é... Não é, que acontece que eu gosto de deixar isso bem claro? Porque tem muita gente que pensa em um Jesus hippie, de que Deus é hippie, tipo, que não condena o pecador, que tá tudo bem você fazer algo errado, você ir contra a gente, porque a gente tem que aceitar, porque a gente é só amor, paz e amor. Não, meu bom. A gente também tem a justiça, Deus também tem a ira dele, então a gente tem que responder à altura também. Aqui tem a parte que Jetró visitou Moisés, né? Jetró é o sogro de Moisés, no caso, né? Ele foi lá, visitou Moisés. E tiveram as nomeações dos auxiliares. A nomeação dos auxiliares foi o seguinte: que foi o Jetró que deu essa dica pro Moisés, né? O sogro de Moisés, no caso, deu a dica para ele falando o seguinte: represente o povo diante de Deus, leve a causa a Deus, ensine-lhes o estatuto e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra em que devem fazer. Procure entre o povo, aqui antes rapidão, parando aqui, represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e façam que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque a gente tem que fazer isso como cristão. Eu sei que a gente tem que ser um pouco delicado nisso, no sentido de que a gente tem que saber fazer. Por quê? A questão do marketing deles é muito forte, do pessoal que é o contrário da gente, do outro lado. É muito forte. O nosso marketing ele é um pouco mais fraco. Por exemplo, se você for ver aí, eu não gosto muito, as músicas que eu escuto cristãs, elas não são muito aquelas padrões que geralmente é considerado gospel. Ela é gospel, porém ela é tipo do Pregador Lu ou do Kamikan, tem vários assim, porque eu gosto de rap. Então muitas pessoas que gostam de rap, eles não, às vezes não conhecem o Kamikan, que é o único que eu conheço assim que tem uma música boa mesmo, não conhece, por exemplo, tem um esqueci o nome, vou pesquisar aqui daqui a pouco, mas tem o Pregador Lua também, às vezes eles não conhecem, que são alguns raps, e aí eles acabam escutando o que? Eu vou escutar ali um cara que é uma música qualquer e esse cara vai e faz uma referência a coisa ruim. Ah, aqui eu sou inimigo, entendeu? Meia, sabe, o resto. Ah, desgrama, sabe? Fica falando esses trem, então a pessoa vai ali decaindo aos poucos a doutrina deles. O lado bom é que a gente anda com a verdade. Então, a gente só precisa saber utilizar o marketing. Não é pra você conhecer uma pessoa, ficar, tipo assim, conhecer 5 horas de conversa com uma pessoa que não gosta muito de falar sobre Deus, falar só sobre Deus. Por quê? Isso vai fazer com que ela tenha um rancor sobre você. Você tem que falar aos poucos, entendeu? Fazer uma demonstração ali, uma referência ali, chamar ela. Porque se você for assim muito rude, a pessoa não vai querer te escutar, vai ser chato pra ela, ela não vai querer isso. Mas beleza, né? Isso daí tem que ser bem delicado. Um dia talvez eu faça um vídeo de como você deve falar de Deus, qual é a melhor forma de você chamar mais pessoas para o cristianismo. Então beleza, aqui. Então ele falou assim depois: procure entre o povo homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Bom, novamente, que uma respeitação sobre hierarquia que não é muito respeitado pelo outro lado. Então Deus foi lá, né, teve o Monte Sinaí, e Deus falou com Moisés nesse monte. Calma aí. Aqui, ó. E o Senhor disse a Moisés: marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tome cuidado para não subir o monte nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele, se o fizer, será apedrejado ou flecheado. Que quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirá um monte. Aqui tem a parte aqui que depois que Deus falou com ele, Deus falou os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos que ele deveria falar pro povo, que deveria ser entregue, né? Já que Deus estava falando com ele no Monte Sinaí, ele foi e falou, Deus foi e falou pro Moisés qual eram os 10 mandamentos, as 10 leis, digamos assim, e ele foi lá e falou pro povo depois. Os 10 mandamentos é o seguinte: primeiro, não tenha outros deuses diante de mim. Segundo,
Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. Olha, aqui é uma parte delicada demais. O segundo mandamento, ele é contra imagens de como é esculturas, né? Semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem águas debaixo da terra, por aí. E a Igreja Católica, ela tem muito isso. Eu não vou entrar nesse mérito de que se a Igreja Católica está errada ou não, por isso, por conta das imagens e tal. Porém, é um assunto que é o que causa a maior parte da divisão entre os católicos e os evangélicos, né? Os católicos e os protestantes. Então, para você que às vezes é leigo, não entende por que existe essa divisão, é isso. O Deus é o mesmo, porém tem essa questão cultural diferente. Só que é uma coisa, hoje em dia a gente tem que pensar mais em Deus e respeitar mais Ele e se unir mais contra o inimigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. E basicamente, Deus não é o inimigo dos católicos. O inimigo dos católicos também, assim, e a gente também não é o inimigo dos católicos. O inimigo dos católicos, das pessoas que são cristãs no modo geral, até mesmo dos judeus e dos muçulmanos, são aquelas pessoas que que querem construir uma ideologia progressista que vai contra completamente a sua ideologia. Então, se você é católico, judeu, muçulmano, protestante, não importa, se você tem essa cultura, analise bem a sua religião, analise sua Bíblia, seu livro sagrado, analise bem. Condiz com as ideias progressistas? Provavelmente não. Então, eu acho que a gente deveria se alinhar, não só alinhar, né, mas se aliar para, sabe, se organizar também para combater isso. Depois a gente entra nesse mérito entre os católicos e os evangélicos, se a imagem é correta ou não, se quem você deve adorar direito. Porque, pelo menos a cultura, porque o que acontece? Eles não só estão sendo contra a nossa cultura, contra o nosso Deus, como também estão sendo contra a religião no modo geral, contra a igreja. Então, se a gente primeiro tirar eles, depois a gente volta para aquelas ideias de qual é o melhor e tal. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem que pensar em tirar menos essa divisão, causar mais união para combater aqueles inimigos dos meus inimigos, certo? Beleza. Aqui tem: não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão. Ou seja, não fala o nome de Deus em vão, né? Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Não façam nenhum trabalho nesse dia. O Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, você que acha que na verdade você deve descansar no domingo, de acordo com a Bíblia é no sábado. Só que eu sei que hoje em dia, lembrando que é no Antigo Testamento, de acordo com o Êxodo, sei que hoje em dia é difícil. Tem gente que só descansa no domingo. Tem gente que tem que trabalhar no sábado. Mas tira um dia, pelo menos na semana, para você descansar e respeitar em nome de Deus, assim. Até mesmo para você mesmo. Eu não tô falando para você não produzir nada. Só tô falando para você não se cobrar tanto, entende? Não se colocar tanto assim. Depois aqui, honre o seu pai e sua mãe, né? Foi 1, 2, 3, 4. 5, honre o seu pai e sua mãe. 6, não mate. 7, não cometa adultério, ou seja, não trai sua mulher ou seu babaca. E você também não trai seu marido, sua babaca. Não furte. Também não roube não, né? Não é só não furte não. Porque, não sei se você sabe, roubo é furto seguido de ameaça, né? Então não rouba também não, viu? Não dê falsos testemunhos contra o seu próximo, ou seja, não minta, né? E não cobice a casada do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então não seja talarico e não seja invejoso. Então foram essas regras assim de sociedade, se quiser viver numa sociedade harmônica. E pra você ver como que essas ideias progressistas, esses artistazinhos, eles tentam colocar adultério como se fosse algo bom, como se você ser talarico é algo legal, como se você, sei lá, ficam falando o nome de Deus em vão, e eles vão fazendo isso daí ao pouco. Daqui a pouquinho, a morte também vai ser legal. Tipo, você matar por nada vai ser legal. Lembrando, esse não mate aqui, é interessante colocar aqui, não, porque tem gente que vai chegar aqui e falar assim: não, mas tu é cristão, mas você matou. Não, mas peraí. Supondo que eu sou um policial. Aí um cara chega pra mim e fala assim: não, você é cristão, mas você matou. Aí você
você pecou. Sim, cara, eu matei. Mas eu matei um cara que tava apontando a arma pra uma mulher. Isso daqui não é matar, mano. Eu defendi uma mulher. Esse tipo de matar que Deus tá falando aqui é matar por nada. É tipo assim, você chegou aqui, falou algo que eu não gostei, eu falei e te matei. Isso, essa é a questão. Agora, se você vir me atacar, eu tenho que me defender. Se acontecer de você morrer, é como se fosse um acidente. Ou um suicídio seu, entende? Você que veio até mim procurando isso. Então não procure matar o outro sem motivo. Por exemplo, se alguém se render, não mate. Na verdade, eu vou conferir aqui, depois quando eu tiver lido a Bíblia de ponta a ponta, eu vou conferir, mas se a pessoa se render, você não deve matar ela, viu? E isso daí você estaria sim quebrando a regra, mas agora as pessoas estão reagindo, não que você deva matar, mas você deve reagir à altura, digamos assim. E aqui temos algumas leis, né, que foram faladas também, que é leis a respeito dos altares, né? O Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos seus filhos de Israel: não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos e suas ofertas, é, pacíficas, e suas ovelhas e seus bois, né? Então você vai fazer as ofertas. A oferta que ele não disse que necessariamente tem que ser dinheiro, mas você tem que ofertar, trazer o holocausto, né? Trazer algo para ele. Depois aqui temos leis a respeito dos escravos. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre de graça. Porém, então o que acontece aqui? Como naquela época existia escravo, aqui ele já estava demonstrando que ele era contra a escravidão, né? No sétimo ele vai ser escravo de graça. Porém, se o escravo expressamente dizer: eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará ao juiz e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele como um furador, e ele será seu escravo para sempre. Então era a decisão do escravo. Então, tipo assim, se você quer ser escravo, né? Naquela época, né? Também no Antigo Testamento, no início, nos primórdios de tudo. Aconteceu o quê? O faraó tava lá. O faraó não. O escravo tava lá e no 7º ano ele é livre, né? Então, ali demonstrando que ele, de uma forma, libertaria. Não ia libertar, mudar assim o status quo do nada. Pum. Né? Então, é livre. Mas agora, você também quer ser escravo de alguém? Você pode ser. Vai lá, fura a orelha. No caso, eu quero furar a orelha como uma demonstração, né? E seja escravo dele. Né? Beleza. Vai lá, faz só isso. Tem gente que referencia isso a ser contra furar a orelha, que não, mas era uma forma de simbologia. Hoje em dia não tem essa simbologia, não tem essa conotação. Hoje em dia não existe escravo. Então, beleza. Leis a respeito da violência. Aqui é uma parte que eu falei ali do mate, não mate. Lembra que eu respondi e falei, não, também não é bem assim. Porque aqui ele fala, ó, lei a respeito da violência. Quem ferir um homem de modo que este venha a morrer, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deve tirá-lo até mesmo do meu altar para que seja morto. Ou seja, até mesmo se um pastor, por exemplo, chegar e matar, fazer alguma coisa errada, você deve tirar do altar até mesmo para que ele seja morto. Então aqui, uma demonstração que a pena de morte não necessariamente quem é cristão deve ser contra. Muito pelo contrário. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender ou for achado tendo esse alguém ainda em seu poder será morto. Ou seja, sequestro, né? Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causas de que aborte, porém seu maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe é exigir o marido da mulher, e pagará como o juiz lhe determinar. Mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Então, feminista, cristão, você tá errada. Você tá errado. Deus, que foi Deus que falou, viu? Não foi Jesus. Jesus é Deus, né? Mas não foi tipo a presença de Jesus ou o Moisés. Não, foi Deus que falou o seguinte: se você ferir uma mulher grávida e forem a causa do que aborte,
será castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ou seja, se você abortar, você deve ser morto. Aqui ele deixa claramente isso. Se você for a causa do aborto, a causa desse mal, você deve pagar pela causa dele. Ou seja, é como se você me roubasse. Aqui tem uma parte que ele fala: responsabilidade de danos de animais. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi já antes acostumado a chifrar, ou seja, se você meio que negligenciou, você tem um cachorro, coloca o cachorro no lugar disso, ele já costumava morder as pessoas, você sabia disso, porém você deixou lá e ele foi lá e matou alguém, você deve pagar. O boi será apedrejado e também o seu dono será morto, ou seja, você deve ser morto. É isso que Deus fala claramente. Então, você que fala, não, por que? Não. Ah, não, porque... Aí tem gente que fala assim, vocês não devem julgar. Sim, a gente não deve julgar, mas de acordo com o livro de Deus, a pessoa que fizer isso... Agora, não, mas você é um cristão de acordo com o seu cristianismo, né? De acordo com a Bíblia, não. Então, beleza. Então segue teu caminho aí, vai lá falar que é cristão, mas na Bíblia tá falando isso. Leis a respeito da propriedade. Aqui é uma parte interessante que vai contra a ideologia comunista e socialista. Se alguém furtar um boi ou uma ovelha e abater ou vender o animal por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Ou seja, se alguém invadir minha casa para roubar, eu posso matar. É isso que ele fala. Ou ferir, né? Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, o ladrão, se for achado, pagará o dobro, né? Aqui tem uma parte de lei civil. Aqui, ó, que é uma parte sobre juízes, né? Aquele a quem juízes condenarão pagará o dobro ao seu próximo, né? Leis civis e religiosas. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Ou seja, não será morto. Assim, não é um pecado como se fosse um aborto. A feitiçaria você não deixará viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem sacrificar... Nossa, pelo amor de Deus, né? Estranho pra caramba. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não há blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo, né? Justiça e misericórdia, a não ser se for tirânico, né? Se for tirânico, Deus não fala nada. Deus fala que justamente você está indo contra a propriedade privada da pessoa, sobre a vida dela e tudo mais. Justiça e misericórdia. Não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunhas maldosas. Não seja parcial nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Deveres dos juízes, né? Que são os deveres do que o juiz deve fazer. Não perverta o direito do pobre que vem até você com sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega até os perspicazes e perverte as palavras dos justos. Não oprima o estrangeiro, vocês sabem bem o que é ser estrangeiro, né? No caso aqui falando pelo pessoal lá. Então, você que é juiz e está sendo um pouco corrupto e meio tirânico, você está errado, né? De acordo com a palavra de Deus, logo você está indo contra a palavra de Deus. O 7º ano e o 7º dia. Deem atenção a tudo o que eu tenho dito a vocês. O nome de outros deuses não devem ser lembrado nem pronunciado por você. Então você que é cristão, você não pode pronunciar o nome de outros deuses. Ignora eles, dê valor ao nome do seu Deus. Até mesmo se você for muçulmano de Deus. Eu sei que o Deus é o mesmo, a história é um pouco diferente dos judeus, se eu não me engano. Eu posso estar errado sobre isso, mas eu sei que é a melhor coisa de se fazer. Então que... Aí ele faz o tabernáculo, agora eu vou passar umas imagens aqui, que ele manda fazer o tabernáculo, né? O tabernáculo é esse daí que vocês estão vendo. Ele manda fazer a Arca da Aliança também, o propiciatório, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, as cortinas do tabernáculo, né, que vai ficar em cima da cortina, a cobertura de peles e as tábuas, o véu, o cortinado e as colunas, que é o que vai ficar ao redor do tabernáculo, seria como se fosse a igreja, né? Tabernáculo, o altar do holocausto, ou seja, onde você vai sacrificar os seus animais,
Os seus animais não, né? Os animais que você queira. As vestes sacerdotais, na verdade, eu acho que tem um cordeiro, tem que ser algo específico. As vestes sacerdotais também, vou passar aí umas imagens dele, né? De como eram as vestes dos sacerdotes. As ofertas contínuas. Isso é o que você vai oferecer, né? Sobre o altar. 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Ofereça um cordeiro de manhã e outro ao crepúsculo da tarde. Com um cordeiro, ofereça 2 litros das melhores farinhas amassadas, com 1 litro de azeite abatido. E para libação, 1 litro de vinho. O outro cordeiro você oferecerá ao pôr do sol, como oferta de cereais e a libação da manhã e de aroma agradável, ofertas queimadas do Senhor. Então, hoje em dia, tem uma demonstração. Hoje em dia você não vai fazer isso, né? Você vai pegar um cordeiro ali, farinha, da melhor farinha para entregar. Mas você tem que fazer, como é que eu falei? A palavra que ele usa é oferecer algo, né? Fazer ofertas contínuas ao altar. O altar do incenso, o sábado. Daqui ele fala mais sobre os sábados, né? Os sábados santos e seus sábados testemunhos. O bezerro de ouro. A parte do bezerro de ouro é interessante porque o povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta do Araão e disse: Levante-se e faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe acontece. Depois Moisés perguntou a Araão, né? O que foi que esse povo fez a você para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Araão respondeu: Não fique irado, meu senhor, pois me disseram: faça para nós deuses que que lá que eu falei. Então eu lhe disse que tenho. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim e eu lancei no fogo e saiu esse bezerro, né? Que ele pegou o ouro desse pessoal, colocou no fogo e saiu um bezerro de ouro. Aí Moisés mandou matar idolatras, né? Então se juntaram a eles todos os filhos de Levi, aos quais eles disseram: Assim diz ao Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a espada na cintura, passem e o tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo e seu vizinho. Né? Então, aquela pessoa que quer idolatrar outros deuses, ele mandou matar. A porta da sua tenda adorava o Senhor. Aqui é sobre o quê? Ah tá, a tenda lá, que é um nome interessante que tem que dar atenção aqui, que é o nome do Josué que é falado aqui, né? Que tava lá na tenda do tabernáculo, né? Já tinha uma tenda lá, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem falava com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda, ou seja, ele ficava lá, ele meio que se sentia bem ali, então ele continuava lá pé da tenda. Aqui Deus mandou trazer ofertas para o tabernáculo, né? E essa é a palavra que o Senhor ordena ao dizer: separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor, cada um coração disposto voluntariamente, e trará ofertas ao Senhor: ouro, prata, bronze, pano azul, o que seja, púrpura, camesim, linho fino, tal. Ou seja, você tem que trazer uma oferta. Então, pessoas ateias aí que falam: eles ficam, pastor só quer dinheiro, tal. Não. Tô com a Bíblia, cultura cristã, de acordo com Deus, você tem sim que entregar ali ofertas para ele, uma forma de você demonstrar o seu amor e o seu sacrifício, né? Uma forma de fazer um sacrifício por Deus. Depois Moisés mandou fazer o tabernáculo lá, né? As pessoas fizeram ali a parte do candelabro, o propiciatório, teve ali a parte do altar do incenso. Vou passar algumas imagens aqui novamente, né? Que teve o altar do incenso, o óleo sagrado e o incenso santo, o altar do holocausto, a bacia de bronze, o estolo sacerdotal, o peitoral, né, que é a parte das vestes sacerdotais. Tem o peitoral, tem umas outras vestes sacerdotais também. Então eles concluíram o tabernáculo, né? Daqui a pouco vai falar sobre próximo livro vai ser Levítico, não sei exatamente como é que se pronuncia, Levítico. Bom, então é isso basicamente. Eu espero que você tenha entendido. Essa daqui é a palavra de Deus.
Tem um corte que eu vou fazer aqui nesse vídeo, que é aquela parte ali eu gostei bastante, que eu acho que eu vou gravar um videozinho bem curto só sobre essa parte. Um vídeo grande, mas com certeza muito mais rápido que você ler todo o Êxodo, né? Gênesis também é a mesma coisa. Se você quiser ver tudo sobre a Bíblia aqui, que eu vou fazer uma playlist só falando sobre a Bíblia, você pode clicar aqui para ter mais informações. Vejo o cristão de esquerda abraçando o marxismo, mas o cristianismo é a antítese do comunismo. Eles querem o hype, só falam de amor, do Jesus hippie que não condena o pecador, e vão dizer que estamos desatualizados. Sinceramente, vocês estão sinceramente errados. Eles que lutem, o nosso Deus é invencível, a Bíblia é inerrante, inspirada e infalível. Eles querem me apresentar um evangelho distorcido, além da razão bíblica, anátema enrustido. Analiso nas letras, leio os antigos escritos, tem poder manifestado.